Oi, gente, tudo bem? Shalom. Hoje eu tô aqui numa correria, né? Porque hoje é dia de preparação para logo mais o Shabat, depois do pôr do sol. Mas eu tinha que falar com você e por isso eu tirei um tempinho aqui pra gente conversar uma coisa muito importante mesmo. E já tem alguns dias que eu queria gravar esse vídeo, mas sempre eu estou. Primeiro eu tenho que estudar, primeiro eu tenho que aprender, né? Pra depois a gente ensinar o pouco que a gente sabe, né? Na verdade, eu já expliquei aqui que eu não sou nenhuma doutora, nenhuma mestre, né? Então, tenho paciência aí comigo. Mas hoje eu trouxe pra você uma palavra aqui que aqui você já tá vendo qual é, né? Liberdade. E a qual eu acho que eu definiria como o alvo da nossa jornada com o Eterno, com o nosso Deus, o nosso Pai Celeste. E eu coloquei aqui essa palavra liberdade, né? Aqui em hebraico também, e aqui no paleo-hebraico, tá? Pra gente visualizar aqui qual é a mensagem de liberdade que o Eterno nos concede, nos elucida, né? A partir da sua palavra. Essa palavra liberdade, eu encontrei ela em Levítico, capítulo 25, versículo 10. Depois você dá uma conferidinha lá. E a primeira vez que eu vi, né, ela é escrita lá na Torá, e o Eterno está falando justamente sobre o ano de jubileu, que acontece a cada 50 anos, né? E aí tá lá escrita essa palavrinha liberdade. Por que eu trouxe ela aqui para você e por que eu intitulei esse vídeo como a jornada da liberdade? Porque estamos agora há poucos dias da festa de Pessa, né? E Pessa é conhecido como Páscoa, né? Traduzido assim na linguagem ocidental, não bíblica, ou bíblica, não, na verdade não é bíblica, né? Nós sabemos que essa palavra ela não tem nenhum, vamos dizer, parâmetro do contexto bíblico. Mas sobre isso eu também venho falar com você. Então nós estamos próximo de Pessa e agora vai ser celebrado no dia 27 agora de março, para quem não sabe. E eu queria falar com você justamente sobre o contexto das festas bíblicas. Festas que o Eterno determinou para que nós celebremos. São 7 festas, né? Para quem ainda não tem conhecimento sobre elas. Eu tô falando porque justamente eu tenho ciência de que a maioria das pessoas que veem esse canal, são poucas, mas a maioria que vê ainda advém do cristianismo. Então, eu sei porque eu vim do cristianismo, então, assim, é muito pouco o que nós temos de entendimento a respeito do que é conhecido como Velho Testamento, né, Antigo Testamento. Nós quase não manuseamos esses livros, né? Então, assim, são 7 festas e eu queria trazer hoje para você uma ajuda, não sei, posso dizer assim, de uma elucidação a respeito da importância de celebrar essas festas. Por quê? Primeiro de tudo, quem determinou que nós celebremos essas festas? Quem determinou, quem definiu cada detalhe de como deveria ser celebrado também? O Eterno, né? E se nós cremos que Deus é eterno, a sua palavra também é eterna. Nós não podemos dizer que ela foi só para aquele povo lá daquela geração, ou só para os judeus que estavam lá naquele tempo no Egito, ou, sabe, naquele contexto de Antigo Testamento, porque nós aí, se nós fizermos
esse entendimento, automaticamente nós estamos anulando a eternidade da palavra do Eterno, da palavra de Deus, ok? Porque Ele e a sua palavra são um, né? E, inclusive, no hebraico, o entendimento de que sobre a palavra, sobre a Torá, né, que é a instrução de Deus, do Eterno, é de que Ele não disse, mas Ele diz. Ele sempre dirá, tá? Não tem no hebraico esse entendimento de que a palavra de Deus disse no passado, tá? Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, ok? Então, assim, eu fiz um vídeo anterior, né, sobre o amor, e ficou a primeira parte, a introdução, eu estava até falando sobre isso, sobre a importância da gente buscar o entendimento do hebraico, né, que é a língua originária, assim, da onde que nós temos os relatos bíblicos, e isso é muito importante, porque nós sabemos que a Bíblia ela foi traduzida e vem sendo traduzida, né, há séculos, e a gente sabe que toda tradução tem muita perca, né? São idiomas diferentes. Nós sabemos, por isso mesmo, todo ano tem traduções de Bíblia. Mas o hebraico não é assim, né? A língua originária da palavra do Eterno, até porque foi ele que determinou essa língua, né? Ao seu povo. Então, não tem essa diferença de tradução que a gente vê hoje. Tem uma firmeza, uma solidez na língua a qual o Eterno determinou, né, explicar ao mundo, revelar ao mundo sobre si, né? E assim, gente, sobre as festas, eu queria, sem mais delongas, te chamar a atenção para isso. Se Deus é eterno, a palavra dele é eterna. Tá? Eu sei que, como eu falei, no cristianismo nós vemos muito pouco o Antigo Testamento, nós conhecemos muito pouco, né, por uma ignorância, eu posso dizer, porque se nós levantemos a bandeira só do Novo Testamento, a partir de Yeshua, de Jesus, né, nós estamos automaticamente anulando a palavra de Deus. Porque não é uma nova palavra. Até porque você tem que ter em mente o seguinte: o que é conhecido como Novo Testamento é a reafirmação, a confirmação de todas as profecias, de todo o ensino a qual o Eterno deu lá na primeira aliança, que é chamada de Antigo Testamento. E outra coisa, o que acontece? O Novo Testamento é constituído por cartas, né, entre as congregações, a gente sabe disso. Os evangelhos foram testemunhos de pessoas que escreveram a respeito de Yeshua, não foi o próprio Yeshua que escreveu, tá? Eu tô falando um pouquinho para ver se abre um pouquinho a sua mente em relação a isso, porque eu vejo assim uma bandeira ser levantada sobre Paulo, sobre textos do Novo Testamento, como se estivessem anulando toda a Torá, todas as instruções de Deus lá no Antigo Testamento. E isso é um erro tremendo. Nós não podemos fazer isso, ok? Você não vai ver no Novo Testamento diretamente o Eterno dizendo, a palavra dizendo, assim disse o Eterno nosso Deus. Assim disse Deus, o Eterno, por meio de fulano. Você não vai ver diretamente isso acontecendo lá no Novo Testamento, mas você vai ver o tempo todo esse relato, o próprio Deus falando com o seu povo, ok? Eu sei que há muita coisa para se entender, muita coisa para se buscar entendimento, buscar conhecimento, entendimento, discernimento, né? Porque tem muitas informações. Mas eu queria te chamar a atenção para isso. Se é o Eterno, o nosso Deus, quem determinou todas essas festas bíblicas, todas essas da sua Torá, da sua instrução para que nós vivamos, né? Porque lá eu já mostrei esse versículo e outros, de que a Torá,
é o meio para que nós tenhamos vida, para que nós para nós vivermos por meio dela, dessas instruções. É o nosso manual de instrução para vivermos. Então, se nós anularmos isso, estamos dando as costas para o que o Eterno, nosso Criador, né, determinou de como deveríamos conduzir os nossos passos aqui na Terra. E o Peça, né, eu não vou ficar aqui falando da festa em si, porque tem muitas coisas, muitos detalhes. Eu estou estudando praticamente a respeito de Peça para que eu possa obedecer o Eterno da melhor forma possível. É meu primeiro ano de celebração de Peça, que o ano passado eu perdi essa celebração a partir do entendimento que eu fui tendo já era Shavuot. Então, para mim é o primeiro ano e eu estou muito feliz de celebrar. Então eu estou me alimentando do máximo, ok? Mas o que acontece? A festa de o Pessa, é o símbolo da liberdade, né, do povo de Israel. Porque nós sabemos que o Eterno tirou o seu povo com o braço forte do Egito. E nós sabemos também que tem muita coisa inclusa nisso, né? Foi debaixo de grandes milagres, né? Que a Torá nos revela através das pragas no Egito. Muitas coisas aconteceram. E depois de Pessa, né? Nós já seguimos aí com a festa das primícias e a festa Shavuot. E os rabinos, né, judeus, eles dizem que todo o alvo, né, o objetivo do Eterno tirar o povo de Israel do Egito foi para levá-los ao deserto para o recebimento da Torá, né, que foi na festa Shavuot. E assim, por que eu trouxe essa palavra aqui, liberdade? Que tem tudo a ver com isso na minha humilde visão, ok? Porque, olha só, como eu disse, eu achei essa palavra a primeira vez na Torá, quando o Eterno estava dando instruções sobre o ano de jubileu, né? E ele deu essa instrução, né, logo depois de anunciar no capítulo 23 de Levítico as festas, todas as festas que nós deveríamos celebrar. E olha só, aqui eu tenho um Dalet, um Reish, um Vav e outro Reish. E aqui no paleohebraico, olha a mensagem que nós temos. O Dalet significa uma porta, o Reish é o cabeça, uma cabeça que significa primeiro, topo, começo, início. O Vav é um prego, ok? E aqui outro Reish. Então, olha só, o Vav também no hebraico, ele quer dar uma ideia de adição, tá? Estou adicionando algo. Então, olha só, a mensagem que nós temos aqui que eu entendi. De que essa liberdade é a entrada, nós devemos entrar pelo início, pelo início e o início. O início e o início. Qual foi o início da história do povo de Israel? O início se deu justamente com a saída do povo do Egito, com a libertação do Eterno através do seu povo, ok? Então esse foi o início. O início foi Pessa, ok? E segue-se o que nós podemos ter o entendimento de Shavuot aqui, ó, como se fosse uma adição. Por quê? Porque seria como eu acabei de falar para você, de que nós devemos, o objetivo era sair lá do Egito e receber a Torá em Shavuot, no deserto, ok? Então, qual a intenção, qual é o sentido dessa palavra liberdade? A liberdade, ela vem de você voltar, né, pelo início da instrução do Eterno. A instrução de a condução dele, né, a fim de que recebamos a Torá, tá? Então, olha só,
Liberdade para o povo judeu hoje tem um sentido de quê? De que não há liberdade sem ordem, tá? Então eu só queria assim trazer isso para você como uma coisa assim que eu entendi que é muito profundo, lindo e totalmente determinante, né? Nós entendemos liberdade, vou fazer o que eu quiser. Não, não é assim. Porque quando você pensa, vou fazer o que eu quiser, eu sou meu guia, você vai se perder. Porque toda pessoa que faz o que quer sem regras, sem ordem na sua vida, sem organização, ela se perde, ok? E essa intenção, essa revelação de liberdade que o Eterno nos traz, é justamente a Torá, por quê? Porque a Torá é a instrução com regras, com limites, com ensinos para que a gente viva, para que a gente realmente viva, né? Porque fora a Torá não é a vida, entende? A morte, a destruição, porque você é o que a gente acabou de falar, você vai viver uma vida desregrada, sem limites, você vai ficar perdido, sem uma direção, sem um alvo, ok? A Torá nos dá uma ordem, uma organização na nossa vida, uma direção, propósito, alvo, tá? Nós temos um caminho aonde nós estamos seguindo para chegar. E isso é a ideia de liberdade para o povo judeu, para o povo bíblico, ok? Porque eu não estou falando só do povo que mora lá em Israel hoje, na cidade de Israel, né? Temos que também tirar isso, essa mentalidade de que judeu é só quem tem o sangue, que nasceu lá em Israel. Inclusive, esse nome judeu veio de Judá, né? E Judá, segundo filho de Jacó, esse nome significa o que louvor a Deus. Ok? Então, eu me considero judia, porque eu louvo a Deus com a minha vida, sabe? Então, assim, nesse sentido, eu sou uma judia, ok? E ser israelita também não é, vamos dizer, só aquele povo que saiu lá do Egito. Você tem que buscar, se a palavra de Deus é a mesma hoje, ontem e eternamente, você tem que entender qual o contexto de ser Israel. Se eu não me engano, é no capítulo 29 que Moisés reúne o seu povo, reúne o povo de Israel e Deus reafirma ali a aliança com eles, né? Em Deuteronômio 29. E Moisés, relembra todo o caminho deles, todas as instruções do Eterno. E ali, o que é dito? De que aquela aliança estava sendo feita com os que estavam ali reunidos e com os que não estavam. Por que não estavam? Porque ainda iriam nascer, ok? Gente, é muita informação para te dar se você não tem conhecimento sobre essas coisas, porque eu fico assim preocupada realmente com as pessoas que não têm entendimento das escrituras, não buscam também, né? Porque nós temos hoje a tecnologia a nosso favor, nós temos aí pregações, nós temos acesso à busca ao conhecimento, né? Nós não podemos chegar diante de Deus e falar, não sei, não quero saber porque eu tô velha demais, ou eu tô... Não. Sabe, ficar dando desculpa para não buscar aprender. Eu acho que a gente tem que parar justamente com isso, de ficar se auto-justificando, sabe, para não obedecer. Tem que começar a ter uma mudança de mente por aí, em se dispor a aprender, se dispor a evoluir, se dispor a mudar, se é necessário, sabe? Eu acho que tem que ser por aí, né? Esse é o ensino do Eterno, é isso que ele espera de nós. Nós sabemos que nós não vamos pegar essa Bíblia e sair cumprindo 613 mandamentos da noite pro dia, né? Sem entender o porquê, nem para quê, nem como, né? A gente precisa crescer nesse conhecimento, isso tudo é um processo. Mas se você não tiver o coração totalmente disponível a tudo isso, não vai ter como você caminhar esse caminho. Eu coloquei esse título, A Jornada da Liberdade, por quê? Porque todos o nosso caminho com o Eterno
se baseia nessas festas, sabe? Se você começar a buscar entendimento sobre isso, você também vai ver, sabe? Porque em todas essas celebrações, o Eterno está com o seu povo. É Ele que está guiando o seu povo, andando com o seu povo, sabe? Andando no caminho com o seu povo. Ele está guiando, assim como esteve lá naquele tempo, naquela geração, com o povo no deserto. Ele ainda continua fazendo a mesma coisa. E se inicia esse caminho em Pessa, ele terminará em Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, a qual Yeshua reinará, habitará como representante do Eterno na terra, governando, sendo o único rei soberano sobre todas as nações. Então, assim, é de extrema importância você ter um entendimento, buscar o conhecimento, o entendimento e o discernimento sobre essas coisas e se dispor a obedecer. Se você realmente crê que o Eterno, que o nosso Deus e a sua palavra são um e que Ele é eterno. Até porque Yeshua também, que é conhecido como a palavra, né? Yeshua é a Torá e o Eterno é a Torá. E a Torá é Yeshua, é uma ligação, não tem como você desassociar isso, porque as próprias escrituras dizem isso. Então, se você não estiver alinhado dentro desse corpo, né? Porque todo Israel é um corpo, né? Cada membro separadamente, mas no coletivo é o corpo, onde o Eterno é a sua cabeça e Yeshua se deve estar abaixo dele, depois nós. As escrituras dizem isso. Então, se você não buscar a obediência à palavra de Deus como sendo eterna para a sua vida, você está fora desse corpo, porque não tem desassociação nos princípios que o próprio Deus estabeleceu como eternos. Isso é muito sério. E eu queria te chamar a atenção para uma coisa assim que está acontecendo, de que eu vejo assim, as pessoas estão desesperadas, né, em grande maioria, e é fato que está ocorrendo um período de ceifa, muitas mortes por conta do coronavírus, né? Mas eu queria te chamar a atenção do seguinte, a palavra do Eterno, que é eterna, ela nos dá a garantia de que Ele é a nossa segurança. Ele é o Deus que nos cura, que nos sara, que nos protege. Ele é o nosso doador e quem também tem todo o poder para retirar a nossa vida. E eu vejo as pessoas desesperadas. Primeira coisa, o desespero revela o abalo na sua confiança em Deus. Já parou para pensar nisso? Desespero não é para quem crê no Eterno, para quem vive a sua palavra, ok? Esse é o momento que nós devemos refletir muito mais, sabe? Nos alinharmos com Ele, que devemos muito mais nos voltarmos para Ele, sabe? Não existe salvação sem relacionamento com Deus. Isso é uma ilusão. Então, assim, infelizmente, tem muitas pessoas que vivem religiosidade, mas não vivem relacionamento com Deus. E a religião não vai salvar ninguém, ok? Seja católico, budista, evangélico, não vai salvar. Isso é uma ilusão. Se você pensa que só ir na igreja, fazer sua parte, se essa palavra não te traz nenhuma mudança de mente, nenhuma mudança de comportamento, então está sendo nula a sua crença, porque se você não tem obras, vã é a sua fé, ok? Então, olha só, assim como também, claro, né? Não adianta as pessoas fazerem coisas boas obras, só para se aparecer, só para, né? O Eterno conhece o nosso coração, as nossas intenções, ok? As duas coisas também têm que ser alinhadas, a sua intenção e o que você faz. Não tem como desassociar perante os olhos daquele que é fiel e verdadeiro e que sabe todas as coisas, ok?
Mas o que eu estou vendo é que as pessoas estão totalmente desesperadas por causa da doença. E isso demonstra o que eu acabei de falar, é uma instabilidade, uma bala na sua confiança em Deus. Porque se você reconhece Ele como o autor da sua vida, você tem que reconhecer que também só Ele tem o poder para tirar a sua vida, ok? Estão colocando a doença como vamos dizer assim, uma força poderosa, sabe? E que força é essa que se coloca como maior do que o nosso Deus? Sabe? Isso é uma loucura. Isso não existe. Claro, nós devemos nos prevenir, devemos cuidar da saúde do nosso corpo, buscar ter os cuidados com higiene e tarará. Ok, nós sabemos que devemos fazer isso, ok? Não podemos ser negligentes no que é de responsabilidade nossa, humana. Mas o que determina a nossa vida não é uma doença. O que determina a vida de quem crê no eterno não é um acidente de carro. O que determina quem crê no eterno, a vida dele, não é uma bala que atiraram com uma metralhadora na sua cabeça. O que determina não é, sabe, nada humano. A morte, as pessoas, a gente esquece, né? Quando a pessoa morre, a gente fica, morreu de quê? Não sei o quê. Morreu porque o eterno tirou o fôlego de vida. Ok, cada um tem o seu tempo. Enfermidades, acidente, seja lá qual for a causa humana, não é a verdadeira causa, ok? Da morte de ninguém, ok? Porque só quem tem o poder de dar ou retirar a vida é o Eterno. Isso a gente tem que ter como total entendimento, claramente. Ok? Não é uma vacina que vai te proteger 100%, não é, sabe? É só Deus quem tem esse poder. Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é a nossa provisão. Ele é a nossa vida. E eu queria deixar também alguns versículos aqui para te ajudar a você ter essa firmeza sobre essa questão das enfermidades, tá? Eu até anotei aqui os versículos, ó. Depois você confere aí na sua Bíblia, tá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, Êxodo, capítulo 23, versículo 25, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15, Deuteronômio 28, versículo 60 ao 61. Esses versículos estão na Torá, né? E neles você vai ver que o Eterno faz promessas de nos proteger o seu povo contra as doenças do Egito, contra as doenças das nações, ok? E essa é a firmeza de que nós temos segurança nele. Por quê? Porque ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Não é porque você é bonzinho ou porque você é melhor do que o outro. O Eterno não tem, ele é imparcial. Ele não tem filhos preferidos nesse sentido, sabe? Mas ele tem um total compromisso em velar pelo cumprimento da palavra dele. E a palavra dele é eterna, é verdadeira e eterna, ok? Então, se não ao menos por você, creia por causa da palavra dele, ok? Você vai ver muito Davi, Salmos falando a respeito disso, não por nós, mas por causa do teu nome, por causa da tua palavra, ok? O salmista se referindo assim, porque essa é a nossa real segurança, ok? Lá Paulo também vai dizer de que mesmo se permanecemos infiéis, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo, ok? Então, gente, eu queria... Desculpa, eu não vim aqui pra fazer deboche, nem pra, sabe, me mostrar indiferente às dores das pessoas, a sua preocupação.
eu também me preocupo, tenho orado pela minha saúde, pela minha família, pelo corpo do Eterno na terra, tenho orado por todo mundo, mas eu acho que a gente tem que ser firme em algumas coisas, sabe? Ser claros. Não adianta ficarmos amaciando o ego das pessoas, como muitas pessoas estão fazendo, ou também atribulando elas, né? Nós vemos aqui que no vídeo do YouTube, em vários canais do YouTube, tem canais que ficam o tempo todo parecendo carniceiro junto com a mídia, o tempo todo só trazendo notícias ruins e não instruem a palavra. A preocupação não é essa de trazer um povo esclarecido a palavra de Deus, mas é de ficar ali, procurando números, procurando esquemas em relação às catástrofes, em relação a mortes, sabe? E isso não traz um bem maior. Por isso que eu queria que realmente esse vídeo te provocasse assim um sacolejo, para que você foque no que tem que focar, que é os teus olhos em Deus, como prioridade diária na sua vida, sabe? Se você levantou da sua cama é porque Ele, sabe, te permitiu abrir os olhos, respirar para viver mais um dia, e essa vida não deve ser um peso para você, mas um presente. Sabe, quando a gente olha a vida, ela não é só momentos ruins. Eu sei que temos muitos problemas, mas Yeshua também disse isso aqui vou ler aqui para vocês, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 23. Mas se você tiver um olho mau, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão? Olha, nós devemos olhar com olhos bons para as coisas, tá? Todas as coisas, a gente não precisa ficar olhando o lado negativo o tempo todo, né? E ficar ali focado só na escuridão. Não, sabe? Tem um outro lado positivo, nós devemos buscar olhar para a luz, ok? Para que a gente tenha paz, shalom, para que a gente possa ser grato ao Eterno a cada dia que levantemos, mesmo no contexto de pandemia que estamos vivendo. E sobre isso eu também queria só falar com vocês, sabe? Desliguem as televisões. As mídias estão aí massacrando, sabe? As mentes das pessoas por causa disso tudo. Só com notícias ruins. E isso tem hora que deprime só assistir ali 5 minutos. E aqui em casa eu tô evitando realmente assistir notícias pela televisão. Quando eu vejo noticiário tem sido mais pela internet, porque eu leio mesmo o que interessa, ficar ali o tempo todo, sabe, massacrando